Já estamos ao vivo. Estou esperando entrar. Tereza já entrou. Bom, vou falar um pouquinho sobre o papo que a gente vai ter hoje, que é com o Chico. Enquanto tá entrando gente, vou contar a novidade das minhas farofas, que eu estou fazendo farofas veganas, sem glúten. Elas são com farinha de milho. E aí são farofas de sementes, feitas com azeite, tempero caseiro. Delícia! Novo produto Lulu Graciosa Regenera. Hoje vai ter sorteio. Fica ligado na live, que a gente já vai sortear. Vou esperar o Chico entrar para poder chamar ele. Tom. Olha para Maria. Chico. Oi, Thiago. Chico, já vou te convidar. Tava mostrando aqui a farofa que eu vou sortear hoje durante a nossa live. Então, convidando as pessoas aí a ficarem atentas. Vamos esperar entrar mais um pouquinho de gente. Tá certo, Chico, já vou te botar. Oi, Keila! Oi, Rê! Mary Kenzie. Bem-vindos todos. Oi, Chico! Oi, Lulu. Tudo bem? Tudo em riba. Vamos esperar chegar mais um pouquinho de gente. Enquanto tá entrando uma galera, eu queria... Não deu certo não. Tá dando uma interferência. Queria saber se vocês estão ouvindo bem. Tira esse negócio aí. Eu tô. Tá dando uma interferência. Eu acho que é aí, Chico. Aqui? Oi, Rê. Eu acho. Mas o que poderia ser? Alguma coisa deu interferência. Foi exatamente. Espera aí que eu vou ver agora, gente. Oi, Nicolau. Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão ouvindo alguma interferência? Ó, melhorou. Eu não tô ouvindo nada. Tá bom? Tá todo mundo ouvindo legal? A Marina, sua filhota, acabou de entrar na live. Algo ligado, entrou um aparelho, outro aparelho. Agora parou o barulho. Rafa, oi, Rafa. Ai, que bom. Oi, Flor. Melhorou, então? Então, acho que a gente pode começar, Chico. A minha música Vambora. tá boa? Tá bom o som, Rafa? Rafa que entende tudo. Rafa é um amigo que entende tudo de som. Ai, que bom. Se der alguma coisa aí, cutuca aí na mensagem, por favor. Bom, Cutuca. o Chico é uma pessoa muito especial, porque é um cara que traz uma cultura gigantesca no mundo da gastronomia. Você é um cara que faz a diferença, não só pelas coisas que você já publicou, mas também pelo seu respeito a essa cultura, né? Você é um É cara que verdade. evidenciou a nossa gastronomia, principalmente no estado do Rio de Janeiro, quando você idealizou o plano Maravilhas Gastronômicas do Rio. E aí eu queria... Na realidade, Lulu, posso te cortar um pouquinho? Pode. Na realidade, a coisa começou com o conceito de turismo gastronômico. Porque eu lancei em 2005 o Roteiro do Sabor Brasileiro, Turismo Gastronômico, e no Brasil
não se fala, é esse mesmo, não se falava em turismo gastronômico. Aí eu convenci o Sebrae a patrocinar um projeto de turismo gastronômico e pela primeira vez no Brasil a gente começou a ter esse conceito de turismo gastronômico. Foi uma coisa assim que eu me orgulho muito de ter colocado na roda. E hoje as pessoas falam muito de turismo gastronômico e tal, mas na realidade eu acho que eu contribuí efetivamente para que esse conceito fosse lançado no país. E fez um lindo trabalho, né? Porque o livro ele traz esse catálogo, é um livro incrível. Eu tenho a honra de tê-lo com uma dedicatória do Chico, mas é um livro que traz, ele em cada página, né? Você vai aos locais, você mostra o que é do local, por exemplo, abri aqui, Macapá, e aí aparecem os búfalos, aí aparecem as receitas, os restaurantes, você conta essa cultura, essa história do lugar, né? Você sabe que Macapá foi o primeiro lugar que eu provei o pato no tucupi. Aí eu fiquei alucinado com o pato no tucupi. Eu acho que é a síntese da comida brasileira, o pato no tucupi, uma coisa realmente muito maravilhosa. Aí, a partir daí, eu comecei a me aprofundar na comida do Norte e acho que a comida do Norte hoje é, assim, muito representativa do Brasil, que junta o português, o índio, o negro. Maravilhoso, né? Não, o Tem livro uma é muito cultura muito incrível. interessante. Pois é, aí você faz isso no Brasil e quando é que desperta essa coisa para o estado do Rio? O que te deu esse olhar para o estado, né? Bom, a minha relação com o Estado vem de muito tempo atrás, quando eu trabalhava no governo do Estado do Rio de Janeiro. Eu fui assessor, me desculpem vocês, fui assessor do Moreira Franco, assessor de comunicação. Eu e o Ricardo Boechat. O Boechat me chamou para montar o esquema da imprensa no governo do Estado. Aí, a partir daí, eu comecei a conhecer o Estado, né? Hoje, e eu conheci os 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro. E depois da experiência do Livro do Brasil, eu achei que podia fazer um livro só do Estado do Rio. E me juntei ao Sebrae, ao governo do Estado, que na época era o Sérgio Cabral, se não me engano, o governador, e a editora Senac. Aí fizemos o roteiro do Sabor do Estado do Rio de Janeiro com o mesmo foco do Brasil. Muito maravilhoso, muito maravilhoso. Esse eu ainda não tenho, tá, Chico? Eu tenho o Sabor Brasileiro e tenho Na Boca do Estômago, que é incrível, que é incrível. Que eu cito uma receita sua, que é o pesto de rúcula. Exatamente, que eu tenho uma honra. Que foi quando a gente se conheceu pessoalmente, né? Porque Foi, o Chico é casado, a TT nos apresentou. é casado com uma amiga do peito, da vida, e a gente num passeio à feira junta local, que estava começando no Rio, a gente se encontrou na feira para tomar cerveja artesanal, uma coisa bem assim, ver o que estava rolando. E aí eu falei assim, gente, vamos comprar umas coisas e ir para casa fazer um almoço. E aí eu comprei os ingredientes do pesto, criei o peixe de rúcula lá com o Chico. Foi uma coisa do dia. E ficou, né, Chico? Foi prato lá do armazém. E até hoje, eu faço sempre, eu tenho certeza que você também. Eu, de vez em quando, eu faço também. Tem tempo que eu não faço, mas já fiz algumas vezes. É maravilhoso. Depois eu posso dar a receita É muito para vocês, legal. vou dar na página do Instagram. Porque é um... Dá a receita dá duas alternativas, com queijo e a vegana. Exatamente. Que é que eu uso mais hoje em dia, porque agora só estou trabalhando mais com os veganos. Tem muitos vegetarianos também, mas eu estou mais focada nos veganos. Chico, aí vamos então falar um pouquinho do prêmio? Queria que você contasse do prêmio. Porque são três edições, não são? O prêmio nasceu exatamente do livro. 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 O prêmio nasceu exatamente do livro.
com aquele material que eu levantei no livro, foram muitos e muitos produtores, eu falei, bom, agora o que é que eu vou fazer com isso? Aí o tempo foi passando, eu não sabia exatamente fazer, quando surgiu a oportunidade de criar um prêmio a partir de uma coisa que eu vi na internet, que é as 7 maravilhas gastronômicas de Portugal. Eu chupei literalmente essa ideia e fiz aqui no Rio de Janeiro as maravilhas gastronômicas do estado do Rio de Janeiro. Começou em 2013, teve 2013, 2014, 2015, aí depois por uma série de falta de patrocínio, o Senac entrar, não entrou. É um período que a gente teve uma decadência, uma crise financeira gigante, principalmente no estado, né? E aí... Mas foi interessante porque a primeira edição do prêmio eu tinha 50 produtores. Na terceira a gente já tinha 150. E o objetivo do prêmio foi esse mesmo, né, de divulgar e valorizar a produção gastronômica do estado, que é fantástica, as pessoas conhecem muito pouco, né? Por exemplo, eu até estava conversando com você no outro dia, a Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENFA, fez uma pesquisa recente que revelou 270 tipos de feijões cultivados no estado do Rio de Janeiro. Olha só, 270. Exatamente. É muito interessante. É muita coisa, né? E a gente não se dá conta, a gente se limita às cores, aos que estão no mercado e não se dá conta dessa variedade, né? Aqui em Valença, a gente tem, nesse período do inverno, a fava verde, né? Ela fresca. E é incrível, porque para a gente que cresceu aqui é fácil. A gente já se liga logo nessa época do ano, vai à feira, procura quem produz, porque acaba, porque ela é um produto sazonal. Então, depois ela vira uma fava seca, aí ela vira o feijão branco, né? Entre aspas. Uma qualidade disso. E aí é incrível, é incrível. E aqui a gente tem feijão vermelho, feijão preto, aqui tem o guandu. Guandu? É o guando. Guando. Não sei se é guandu ou guando. Pois é. E aí, enfim, que são feijões fáceis de dar, né? Inclusive o feijão, ele junto da agricultura, ele combinado com outros tipos de plantação mesmo. Aqui é comum você plantar junto do milho, junto da abóbora. Você vai plantando junto de outras coisas. É uma coisa que enriquece o solo, facilita o crescimento. Tem toda uma combinação que faz parte dessa regeneração agrícola, né? É interessante porque os estados, de uma forma geral, do Brasil, têm condições de produzir praticamente tudo que consome. Mas aí as pessoas inventam uma história de logística, de busca. Por exemplo, o arroz consumido no estado do Rio de Janeiro, 70% desse arroz vem do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. E o estado do Rio de Janeiro já foi um grande produtor de arroz. Aí falta incentivo, falta política agrícola e, de repente, a coisa se perde, vai embora. É muito doido isso. Pois é, e aí não incentiva. E se a gente incentivasse essa produção mais local, inclusive, a gente ia baratear, ter mais qualidade no produto, que a gente ia ter um produto mais fresco, né? Um produto... E não ia faltar comida, porque a gente tem condição de produzir comida para ninguém passar fome no estado, não é isso? O básico, por exemplo, é o feijão com arroz a gente tem. Dá para você plantar, você fazer incentivo agrícola no estado do Rio de Janeiro para plantar feijão com arroz, já tem metade da alimentação do brasileiro. Junto com o feijão com arroz, você bota um ovo, uma carne, uma verdura, tá feito o prato. É verdade. Prato feito do Brasil. Não, Então as pessoas investem, eu acho que as pessoas investem errado, né? Em vez de investir na produção de arroz local, e tem condições, por exemplo, Lages do Muriaé já foi um produtor de arroz considerável no estado do Rio de Janeiro. Hoje se produz muito, produz local, produz para a região noroeste. E para o próprio município. Então, eu acho que você tem que investir mais nessa produção local, porque você age ecologicamente, protege o meio ambiente, porque você não precisa trazer... Você imagina o seguinte,
Quanto não se gasta de tempo, de dinheiro, de combustível para trazer esse arroz do Rio Grande do Sul e do Paraná? Se você pudesse produzir aqui no estado do Rio, você teria, como eu falo muito disso, né? Produção local, consumo local. Você descobre as tendências culturais no caso de cultivo mesmo, né? Cultivais, ou cultivares. Você descobre essas tendências, investe em cima disso, você resolve um problema de alimentação fantástico, né? E se você fizer isso, você está investindo na produção da agricultura familiar, que é a responsável por botar a alimentação na mesa do brasileiro e do mundo inteiro, né? No Brasil, senão no mundo inteiro, quem põe alimento na mesa das pessoas é a agricultura familiar, não são os grandes conglomerados produtores agrícolas que investem em commodities para exportação. Aqui em Valença está tendo uma mudança interessante, porque está vindo uma agricultura mais ecológica. Tem alguns produtores já estão bem comprometidos e a gente está conseguindo ter o diálogo com os produtores daqui, porque aqui tem uma rede enorme de produção agrícola, né? E a gente tem muita terra. Valença é um lugar que teve uma exploração do café e do gado leiteiro gigante. Agora tem do gado de corte, mas não usa muita terra quanto usava no gado leiteiro décadas atrás. Então, a gente tem uma quantidade de terra ociosa e que, olhando assim, parece que não dá nada. Você diz que aquela terra não serve mais para nada. Mas essa agricultura regenerativa, ela, além de trazer de volta a possibilidade da floresta nativa, ela também traz essa coisa da alimentação mais consciente, né? Dessa produção consciente do alimento saudável. Claro. E eu acho que quando essa campanha ela é forte e ela mobiliza as pessoas da cidade, desde o que quem consome, quem compra e principalmente quem produz, isso muda a economia local, né? Isso, sem dúvida nenhuma. Você investe na agricultura local, você está investindo. Sem dúvida nenhuma, investir na agricultura local, investe na economia local. Total. Isso é engraçado, que isso é tão simples de ver, isso é tão óbvio. Exatamente. E eu acho o seguinte, e essa revolução seria uma segunda revolução verde, porque a primeira revolução verde foi um fiasco, foi uma desgraça. Foi transgênico e agrotóxico para aumentar a produção mundial. E não resolveu o problema. Achavam que ia resolver, aumentou a produção, só que aumenta a produção, aumenta a população, e você hoje, apesar de você ter feito uma revolução verde tão badalada como foi feita, década de 50, se não me engano, boa parte do mundo passa fome hoje em dia. Então, eu acho o seguinte, né, que a questão é você investir mais na produção local, e isso tem que começar pelos municípios. As prefeituras têm que ter esse ponto de partida, esse olhar. Exatamente. E a gente tem condição, né, pelos órgãos do governo que são ligados a essa parte da agricultura, da natureza, da ecologia, de dar esse suporte, né? Você sabe uma coisa, Lulu, interessante? Eu trabalhei em Resende durante 3 anos, né? Eu fui assessor da prefeitura lá e comecei a fazer um levantamento na época, de pura curiosidade. Na realidade, meu negócio era comunicação, não era agricultura. Mas eu comecei a fazer um levantamento a ver o que Resende produzia. Olha, eu tomei um susto, produzia tudo. Aí eu descobri lá que tinha uma cultura de tomate muito grande. Aí eu fui conversar com o produtor de tomate para ver se dava para comprar o tomate dele para a prefeitura, para as escolas, né? Aí ele falou que não, ele vendia para São Paulo, não tinha interesse para o estado, para o município, não. Sim, travou. Faltava uma comunicação, faltava uma política, faltava um esquema para fazer com que esse tomate chegasse na escola municipal. É tudo doido. Aqui em Valença, eu quando cheguei aqui no início da pandemia, eu conheci alguns produtores locais e a crise era essa instalada, porque os produtores daqui
forneciam a merenda escolar. Excelente projeto. Mas com o término das aulas, eles ficaram com uma produção completamente ociosa, eles não tinham para onde escoar. E aí eu, junto com 2 amigos, a convite do Ricardo, que é quem teve a ideia, a gente fez uma feira que chamava Feira Livre Virtual, onde a gente pegou esses produtores do mercado municipal e esses produtores que tinham essa produção que ficou presa, né, para as escolas, e começamos a criar uma venda online. E foi muito incrível, porque a gente percebeu o potencial da cidade, né? A gente começou e deu certo. Primeira semana com 20 clientes, chegamos ao ponto de ter muitos, ter o triplo. Então é uma coisa assim muito impressionante. Como é que existe a demanda, né? Existe a demanda, e eu acho que é um processo também de educação, de você ensinar, porque eu também reparei na época que nas escolas isso não era muito divulgado. Então, quer dizer, a criança não levava essa informação para a família de que a comida dela vinha daqui. Poucas pessoas. Então, eu acho que é um trabalho assim que tem que ser divulgado, muito valorizado, porque é o início da nossa fala aqui, é onde vai mudar a questão da economia, né? É onde vai trazer dinheiro, vai girar a mola do município. É muito interessante. É muito interessante isso. Muito interessante. Falta interesse, falta política. Tem umas coisas muito doidas, né? Porque, por exemplo, você vê o Plano Safra, que é um plano de apoio à agropecuária brasileira. Agora, em junho, ele foi divulgado. Aí o dinheiro vai para o chamado agronegócio, para a agricultura familiar, que é o pequeno produtor, e para o médio produtor. A agricultura familiar, que é a que bota comida na mesa do brasileiro, teve 19% só. Ela normalmente tem entre 15% e 20% do dinheiro dos 270 bilhões do Plano Safra. Aí ela tem 19%. É muito pouco. Teve um aumento de 6% de um ano para o outro, mas, de qualquer maneira, 19% de 270 bilhões para a agricultura familiar, que é quem bota comida na mesa do brasileiro, é muito pouco. Então, falta essa visão, né? O negócio é investir em commodity. Aí você investe em commodity, aí exporta soja, o dólar alto, você exporta soja, exporta milho, exporta arroz, exporta isso, exporta aquilo. Aí, daqui a pouco, você está tendo que o Brasil fez recentemente, importar a soja que ele exportou. Isso é papo de maluco. E o mais louco... Isso é papo de doido. É o quanto teve esse investimento do transgênico, né? A gente conversou disso há pouco tempo também, sobre essa aceitação do transgênico, né? Essa colocação do transgênico na vida da gente. Porque a gente, muito do que a gente consome já está transgênico, né? É difícil você achar um milho que não seja transgênico, muito difícil. É difícil você só a achar produção soja local que não seja. E aí isso vira uma... Eu uso para poder trabalhar muito farinha de milho, o próprio milho. E eu, assim, achar o que é orgânico é tipo agulha no palheiro. E quando acha, o preço nunca combina, você está sempre com uma diferença de preço de um mês para o outro, uma coisa muito louca. Muito louca. E eu sei que você andou dando uma pesquisada aí nessa história dos transgênicos, né? Isso é uma discussão doida. Eu fico muito perdido nessa brincadeira toda. Você sabe que eu estou lendo um livro agora da Natália Pasternak. Natália Pasternak virou a musa da Covid-19, né? Fala, lê, dá entrevista, tem artigo no Globo, está na televisão. Mas tem uma coisa interessante. A Natália, ela tem um livro chamado Ciência no Cotidiano, que ela não só defende com unhas e dentes e garras a transgenia, os organismos geneticamente modificados, e os agrotóxicos. E ela explica cientificamente que o agrotóxico não faz mal a ninguém, só se você aplicar certinho, bonitinho, de acordo com a receita, não tem problema nenhum. Eu tomei um susto.
Fico perdidinho. Exatamente. É, porque a primeira impressão que dá, uma coisa que eu aprendi na faculdade e é assim, adotado por mim, porque eu já reparava isso na minha família, porque eu venho de uma criação dentro de uma fazenda. Então a gente também tinha horta, era aquela coisa mais natural, interior, né? Mas eu sou de uma geração que o industrializado foi muito difundido, né? Os biscoitos, os enlatados, os empacotados, os molhos empacotados, então tudo com muito conservante. Mas a gente tinha acesso a coisas saudáveis. E eu fiquei muito impressionada. O que eu quero dizer aqui é que eu fiquei pensando o quanto que as pessoas demoraram para ter esse olhar para o que é orgânico, né? Porque eu me lembro de ter, assim, de aprender, pela revolução que você falou, a primeira Revolução Verde, de que o uso do agrotóxico não teria jeito. Se você quisesse produzir tomate, se você quisesse produzir em quantidade, alguns produtos principalmente, você teria que usar o agrotóxico, algum defensivo, senão você não conseguiria. Então, aquilo entrou num lugar de que é o que tinha para acontecer. E aí depois vem a informação de que isso faz mal. Aí o transgênico entra nesse lugar assim do modificado geneticamente, para aquele produto não precisar do agrotóxico, teoricamente, né? Então é muito bom, porque Só que acaba precisando. A gente ainda não incentiva o suficiente a produção orgânica ou natural, né? Tendo tanto já conhecimento sobre isso. É verdade. É uma discussão muito complicada. Saber descobrir, afinal, se você investir só na agricultura orgânica, você consegue alimentar a população mundial. Eu não sei. Eu tenho lido muitas coisas contra, a favor, etc. Tal. A única coisa que eu sei é o seguinte: em casa, a gente faz o possível para usar alimentos orgânicos. Obviamente, não usa só alimento orgânico, porque às vezes você não acha, às vezes você vai no mercado e compra sem ser orgânico, mas a gente usa muito. Inclusive a TT, quando eu compro coisa não orgânica, a TT só falta me matar. Né? Ela faz questão de usar orgânico. E outra coisa também que a gente procura não usar tanto é ultraprocessado. Para não usar ultraprocessado, o que você tem que fazer? Processar. Cozinhar. Exatamente. Ou comprar na Lulu Graciosa que faz... Artesanalmente. Exatamente. Quando você... proposta, porque é isso. É o que eu ia falar do que é o alimento saudável, é o alimento que você consegue cultivar, colher e você mesmo produzir. Esse é o alimento mais saudável que existe, né? Essa é a nutrição. Quem vive na cidade grande, eu vivo, por exemplo, eu não tenho condição de plantar. Exatamente. E colher, mas eu tenho condição de comprar fresco e produzir, cozinhar. Então, eu estou cercado de pessoas que cozinham. Eu, inclusive, procuro incentivar muito as pessoas a cozinharem. Então, o TT cozinha, eu cozinho. Minha filha mais nova cozinha, Marina cozinha. Carol cozinha, minha enteada cozinha, minha neta cozinha. Isso é bom você falar, porque eu, como cozinho para as pessoas de maneira personalizada, eu percebo que não é a falta de tempo, às vezes, é a falta de prática. E aí as pessoas não gostam de cozinha, não sei cozinhar, fica enrolada. O alimento ele pode ser processado de uma forma muito simples. Muito simples. Muito simples. Você não precisa ter grandes receitas, você não precisa de muitos ingredientes. Você pode fazer uma coisa deliciosa com pouquíssimo ingrediente na mão e super nutritivo, né? Não, e fazer o básico é muito simples. Hoje, por exemplo, eu fui fazer feijão. Na realidade, quem mais faz feijão em casa sou eu. E é muito rápido. Você, em 40 minutos, tem um feijão pronto. E basta em 20 minutos. Ouro, basta um alho socado com um tempero certo de sal. Que você tem em meia hora você tem arroz pronto, em meia hora você tem legumes prontos. É muito simples, muito simples.
A Juju, sua filha, tá dizendo aqui, ó, vou ficar quieta aqui. Ela não cozinha, não? Ela não cozinha. A filha dela cozinha, mas ela É não sorte, cozinha. Ju. E a mãe dela cozinha. Ela deu sorte, então. Ela é minha cliente do Rio de Janeiro. Não era Regenera, era gastronomia em casa na época. A minha netinha querida Luísa cozinha. Que fofa, né? Porque eu acho que é isso aí, a gente precisa falar disso, né? As pessoas têm que perder esse medo. Elas não estão sendo avaliadas nem julgadas pela comida que elas estão fazendo. Porque às vezes elabora tanto. E eu acho que teve uma fase, né? Algum tempo isso foi muito difundido, as receitas, mas um outro tipo de cultura. Eu acho que hoje a gente simplifica a vida. Então a gente tem que simplificar esse ato. Isso é muito mais barato, né? Isso é muito mais econômico, isso é muito mais rentável. Você E comprar. prazeroso, né? Exatamente, mas aí você tem que descobrir isso. E até descobrir o seu paladar, né? O que é bom para você. Porque se a comida boa é que o outro faz, você está sempre dependendo da sua nutrição. Isso é muito louco. Para mim, isso é muito Sabe que doido. aqui em casa acontece uma coisa interessante. Eu e a TT somos onívoros, comemos de tudo. Carol é vegana. Então, às vezes, a Carol vai para a cozinha fazer a comida dela. Uhum. Aí a gente aproveita e come a vegano também, claro. É bom que abre, né? Eu tenho algumas experiências aqui que é de pessoas que não são veganas, nem vegetarianas, mas que tem na família, como vocês têm a Carol, alguém que tá mais envolvido com isso, até por uma questão de ideologia, às vezes, ou então nem é 100% vegano, mas tenta diminuir o consumo de carne por uma questão de A consciência. Marina é vegetariana, mas come peixe. Então, é o que se chama de flexitariana, né? Tem vários nomes agora, né? Para É, poder. Eu acho que é uma forma de incentivar as pessoas a terem consciência sobre o ato de se alimentar, né? Porque é isso aí, a gente está falando de política, a gente está falando de economia, a gente está falando de, de sustentabilidade, né? A gente está falando de um monte de coisa quando a gente fala em alimentação. A gente está falando de pessoas saudáveis, ou não, claro. né? A gente esse é o processo. E aí eu acho que o que eu sinto assim é que o veganismo não virou mais uma coisa dos idealistas, dos radicais. Ela é hoje em dia uma coisa mais próxima. Você tem mais pessoas assim atentas, adeptas ou com uma coisa mais tranquila mesmo de receber essa informação e de experimentar, né? Eu vejo que tem gente que na família, é isso que eu estava te falando, não tem um é vegano ou vegetariano e os outros topam experimentar, ter um dia da semana que não entra carne. E isso é muito interessante, né? Você falou ainda agora na questão da economia. A gente está falando da agricultura e a agricultura familiar mexe com a economia. Eu estou aqui com o computador ligado e Uhum. tem uma frase ali que é o seguinte: a agricultura familiar é a base da economia de 90% dos municípios brasileiros com até 20 mil habitantes. Só que 68% dos municípios brasileiros têm até 20 mil habitantes. Ou seja, é a base da economia. Quando a gente fala de alimentação, se você não falar de agricultura familiar, você não está falando de nada. É impressionante como é É, que mexe com a economia local. e eu acho que tem que ter uma divulgação ampla, porque o interesse por esse consumo tem que existir. O interesse por esse consumo tem que estar nas mídias, isso tem que estar anunciado nas mercearias, nos mercados, nas quitandas. Você tem que A gente divulgar até isso. tentou com o Armazém do Chico, não foi, Lulu? Tentamos, Teresa, tentamos de Que coração, né? esse era o objetivo, né? Trazer o produtor local, trazer o pequeno produtor, E botar ele no apresentar o produto pedestal que ele dele e botar ele merece. na roda. Exatamente, porque essa visibilidade do pequeno produtor, ela não é difundida. A pessoa acha que aquele vidrinho ali é uma máquina que jogou aquela conserva e você leva para casa. Não. Esse cara, ele está envolvido com a agricultura, ele está envolvido com a produção que tem outras pessoas, ele está envolvido com transporte.
ele está envolvido com uma série de coisas. A gente via lá o quanto encarecia a questão do transporte, né? É verdade. Que loucura isso, porque aí o produto vira uma coisa assim que você fala, por que está encarecendo? Devia ter um incentivo desse cara nem pagar esse transporte, né? Dele ter facilidade. Muitas vezes o próprio produtor vai levar isso até o lugar que vende para ele, né? Então é uma logística muito cansativa. Se não houver incentivo, não se facilita. Ele tem que agregar muita coisa nele mesmo e aí vira uma coisa quase que impossível de manter. Alguns a gente sabe que tem uma vida curta. É muito, muito difícil isso, né? Muito, muito difícil. Ô, Chico, a gente está Diga. aqui há mais ou menos meia hora da nossa live e eu vou pedir você um tempinho para poder fazer o sorteio. Eu vou sortear, Tá. vou pegar aqui para vocês verem, 250 gramas da minha farofinha, que é meu mais novo Que é uma produto, delícia. que o Chico tá lá com a dele já, virou meu Hoje chegou aqui em consumidor, casa. que é uma farofa orgânica, uma farofa... Mentira, ela não é orgânica. Não é orgânica, porque a farinha, eu não consigo achar a farinha de milho que seja 100% orgânica. Olha a loucura. Ela é natural, Sabe artesanal quem você tem que entrar em e contato, então? vegana, porque ela é feita com azeite, ela não leva nada. E sementes. É uma farofa toda de sementes. Inclusive, quem souber de farinha orgânica, pode me mandar aí contato, porque eu tô tentando. Eu sei, eu sei, eu sei. Você pesquisou para mim? Anitta Santoro, Quitanda Natural, lá de Silva Jardim. Ah, então isso já é perto de mim, não é? Não, Silva Jardim não, é bem longe. Silva Jardim é caminho para Cabo Frio, é caminho para Tá. Campos. Entendi. Vou pesquisar. A gente vendia lá no armazém. Vendia. Dessa farinha aqui, não é de cuscuz. É a farinha Flocada. Porque Ela de costumava cuscuz a ter. gente encontra mais fácil. Na internet eu já encontrei várias. Mas essa flocada não é fácil. Não é fácil. Eu vou te mandar o telefone da Anitta, você entra em contato com ela e vê se ela tem. Eu quero. Então vai ganhar. Fiquem atentos, vocês que estão aí participando. Vai ganhar uma farofa a pessoa que colocar um emoji de milho verde. Atenção! Quem botar o primeiro milho verde ganha. Quem está comendo está adorando, né, Chico? Uma delícia, né? Eu tô. Aqui em casa todo mundo come e adora. Quem foi, gente? Já tem gente aí? E agora eu vou dar uma lida aqui em alguns comentários, porque tem... Nabuco, Júlia. Júlia Nabuco. Júlia ganhou, filha da Lili. Ótimo, Juju. Então tá garantida a sua farofa, hein? Pra você experimentar. Sobrinha da TT, que ganhou, Chico. A Júlia. Filha da Eliane. Agora eu queria dar uma olhadinha nos comentários. O que a gente tem aí, gente? Vocês printaram? Comentário? Eu sei que a Renata fez alguns aqui que eu dei uma olhada, que é muito interessante. Não tem muito. Deixa eu olhar aqui, ó. Ela falou alguma coisa. Ah, não vou achar aqui, gente. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ih, não é isso. Ah, já tá? Ué, não é isso. Não estou conseguindo achar. Peraí. Ah, olha. Ela diz assim: não precisa ser orgânico. Orgânico. Mas se for produzido sem os defensivos, de uma forma agroecológica, é interessante, né? Ela diz que seria um processo de mudança interessante. Mas isso tem que ser trabalhado de forma que o agricultor entenda que ele não vai ter perda, porque ele ganha muito pouco, no final das contas, né? Ele ganha muito pouco. A gente sabe que se ele usasse
defensivos e, enfim, se tivesse uma agricultura dessa que está sendo difundida, a gente sabe que também gasta-se muito, né? Para ele ter uma rentabilidade numa produção sem defensivos, ele tem que ter todo um conhecimento e uma ajuda técnica para os consórcios, né, das plantações, para poder garantir a ele mais qualidade. A gente vê muito na internet da agrofloresta, né, o quanto que as pessoas produzem coisas maravilhosas, em abundância, mas eu acho que isso ainda é pouco difundido para esse agricultor que já está habituado com a agricultura tradicional, antiga e cheia de agrotóxico, né? É verdade. É um problema sério essa história, né? Porque você, para desenvolver uma agricultura orgânica, você tem que ter muita grana, tem que ter incentivo, tem que ter política, tem que desenvolver defensivos naturais, você tem que desenvolver produtos naturais para fazer a coisa natural. É interessante, quem mexe com agricultura, acompanhar o trabalho da Embrapa. A Embrapa está fazendo coisas bem interessantes na agricultura orgânica. Ela agora fez uma cultura de abacaxi, deixa eu ver onde, se eu me lembro, está no Rio Grande do Norte, eu acho, que ela provou que o abacaxi orgânico que ela está desenvolvendo lá com os produtores locais tem uma produtividade, uma rentabilidade muito maior do que o abacaxi tradicional. Ou seja, é possível. E provavelmente essa agricultura é consorciada com outros produtos, né? Sem Porque dúvida. o abacaxi ele é base para... Eu aprendi isso aqui na minha fase de ficar focada na agroecologia. Que você planta o abacaxi, principalmente quando você tem um solo muito degradado, como esses super explorados que a gente tem, e aí você planta o abacaxi, ele consegue criar uma condição ali para as outras coisas irem se desenvolvendo, que é mágico, é mágico. É verdade. Bom, você falou comigo a respeito do guia alimentar para a população brasileira. Eu acho o seguinte, eu acho fundamental que as pessoas tenham acesso, leiam o guia alimentar. Porque o guia alimentar, ele mostra o que é alimentação natural, saudável. Ele mostra que é possível você desenvolver um processo de comida, um processo natural de comer. Ele mostra o que é ultraprocessado, processado. Mostra as diferenças todas, ele dá os passos da alimentação saudável. Ele é um guia muito completo, muito interessante, e ele foi base, o Guia Alimentar da População Brasileira foi base de outros guias, do Canadá, por exemplo, da França, acho que do México também. E o guia, ele traz pela primeira vez o conceito NOVA, que é o conceito que mostra os alimentos, que foi a primeira vez que se falou em alimento ultraprocessado, que classifica os alimentos a partir do seu processamento. Maravilhoso então, isso. você vendo o guia alimentar, você vai entender direitinho o que é um ultraprocessado, porque o ultraprocessado, na realidade, ele não é um alimento. Ele é você pega parte do alimento, processa e transforma num algo que se chama de alimento. Então, eu aconselho as pessoas a lerem, e é muito fácil, é só dar uma googada lá, botar guia alimentar para a população brasileira e baixar, ou você baixa do próprio Ministério da Saúde, porque ele é um produto do Ministério da Saúde, que foi feito em 2014, não com esse governo atual aí, mas outro governo. A gente tem que ter qualquer outro governo, ficou bom, né? Porque esse só destrói, esse é da desconstrução. Esse tá brabo, viu? Principalmente nessa temática, né? Principalmente na temática ecológica, né? A gente está enfrentando coisas que eu nunca imaginei que a gente ia ter que enfrentar. É muito louco isso. O primeiro passo do governo na área alimentar foi acabar com o CONSEA, com o Conselho de Segurança Alimentar,
que era importantíssimo para você traçar a política de segurança alimentar do Brasil. Eles acabaram com o Conceia, né? É verdade. Com isso e com muito mais coisa, né? É muito louco como eles desconstrói. O que já estava construído, É eles terminam verdade. e não tem nenhum plano para uma coisa futura, né? Não houve. Não se falou em nenhuma coisa para ser construída ou está construindo. Pelo menos nessa É, temática, eu tenho certeza absoluta e desconheço qualquer outra. é verdade. Da alimentação ele é interessante porque eu acho que ele tem esse foco na saúde da população, né? Que é uma questão que a gente também não divulga muito, quanto que a gente está adoecendo pelos hábitos alimentares que a gente adquiriu. Então, É, também tem que ter essa reconstrução, né? Essa reeducação. é verdade. Tem que rever tudo, porque as pessoas, a alimentação que a gente tem hoje no mundo é uma alimentação próximo do doentia. Porque, infelizmente, ela ainda é baseada em produtos ultraprocessados. E Exatamente. isso, você está mais do que provado que o ultraprocessado ele contribui para o aumento da obesidade, para o aumento do diabetes, para o aumento de hipertensão. Então, se você puder ser mais natural no seu método, no seu modo de alimentar, você vai ter condições de ter uma vida muito mais saudável, vai viver muito melhor e muito mais. É Esse é o verdade. conceito da alimentação alimentar. Mas a gente vê uma coisa dessa industrialização toda, que eu acho que é o fato de ter as grandes responsáveis por isso, né? São as produtoras é a mesma empresa do remédio, a do agrotóxico, que é do conservante. E aí você se vê num consumo de coisas que você está só valorizando um tipo de empresa, né? Dos mais ricos. E a gente adoece e empobrece. É terrível. Tem uma multinacional francesa de alimentos, acho que é o nome dela, Nature, acho que é Nature. A dona dela é uma farmacêutica japonesa. E as empresas que estão envolvidas com agrotóxicos são as empresas que produzem os transgênicos também. É muito doido, Chico, isso. É, Isso é uma coisa que faz a gente pensar muito, né? Eu, pelo menos aqui, porque eu acho que é isso, quando a gente difunde o alimento que seja produzido de uma maneira mais ecológica, a gente pensa que o ser humano está mais ecológico, né? Ele está mais consciente. E aí ele está envolvido com todas as outras questões, né? Com o que como é que ele destina o lixo dele, como é que ele consome o vestuário dele, como é que ele consome os produtos de higiene dele. Tudo isso é muito misturado, né? Não é só eu tô comendo um negócio orgânico, que tem um selo do orgânico, tá tudo certo para mim. Não, né? É uma não, consciência maior. Ela é é mais uma holística. postura de vida, né? Ela é mais É um holística. esquema que você tem que prestar muita atenção no que você está comendo. Como é que você está vivendo? Mas felizmente existe um movimento no mundo e no Brasil também com pessoas que estão, na medida do possível, na medida do que eles podem, desenvolvendo esse processo de comunicação da alimentação saudável, né? De cozinhar, de usar os alimentos frescos, de usar os alimentos não processados. Então, temos pessoas, tem você, tem eu, tem a TT, tem a Rita Não, Lobo, tem a Bela Gil. eu Então, assisti. você tem um grupo de pessoas aí que estão trabalhando nesse sentido, né, de transformar a nossa alimentação numa coisa mais prazerosa, mais saudável, melhor.
A gente vê, agora na pandemia, eu acompanhei alguns movimentos de chefes de trabalhar a comida da maneira mais abrangente possível. E aí essa coisa assim de você trabalhar a comida de forma ecológica é você usar 100% do produto, você fazer o máximo de aproveitamento. E eu vi esses movimentos assim em comunidades, achei uma coisa muito interessante, porque a gente tem um movimento, a gente tem condição, a gente tem capacidade que está aparecendo, né? Porque quando você vê os chefes do Rio que se reuniram e fizeram um movimento nas favelas, e aí está levando comida para o prato das pessoas, né? Tem a Gastromotiva, né, A que Gastromotiva que já vem há trabalha... muito tempo já fazendo isso e que faz um trabalho maravilhoso, tem vários convidados, é uma coisa muito incrível e que engloba essa comunidade, né? Porque as pessoas passam por ali e aprendem também como fazer cozinhar esse alimento com o máximo de aproveitamento, entender os nutrientes que tem na casca, entender que o bagaço nem sempre é bagaço, o bagaço pode virar outra coisa, que a comida é comida e a gente tem que aproveitar o máximo possível, porque é nutritivo. Que com a jaca você pode fazer um monte de coisa interessante. Quem diria a jaca, né? A jaca, a banana, a casca da banana vira carne, a jaca verde vira carne. Quer dizer, vira a Tetê carne. Faz carne de casca de banana. É uma delícia, né? Corta miudinho e pronto. Então, assim, tem... E é muito nutritivo. É muito nutritivo. É saboroso, porque você tempera e aí você dá o gosto que você quiser. E você tem uma mistura muito próxima. Então, quer dizer, isso também ajuda você a diminuir o consumo da carne vermelha. Que a gente sabe que esse boi também vem com uma quantidade de remédios e de coisas que não é legal. A gente está consumindo coisas que nem sempre estão vindo bacanas, né? Quanto de carne orgânica tem sendo vendido a um preço interessante? Nem a que não é orgânica está num preço acessível. Virou um artigo de luxo ter carne na mesa. É verdade. O que tem mais aqui para a gente ver? O que vocês acham que é o primeiro passo para começar a ter uma alimentação saudável? Interessante. Cozinhar. Também acho, Chico. Pensar o que eu vou botar para dentro. Como é que eu vou me nutrir? Eu acho Se não puder cozinhar, comprar comida de quem tem essa preocupação, como a Lulu Graciosa, por exemplo. De fato, Chico, de fato. Mas eu acho que o primeiro passo é esse, porque o que acontece? Quando você cozinha, você começa a entender o que é o alimento. Você começa a entender como é que esse alimento pode ser processado no bom sentido do processamento, né? Você transforma o alimento in natura em algo palatável. Às vezes você come ele cru mesmo, mas, por exemplo, é fantástico você ver que a batata crua é incomível, é intragável, e cozida ela vira uma coisa saborosíssima. E milhões de receitas, né? E milhões de texturas, milhões de receitas. E milhões de receitas. Então, o primeiro passo é cozinhar. Você cozinhando, você tem conhecimento do alimento, você tem o conhecimento, e aquilo você está vendo o que você está botando para dentro do seu corpo. Você é responsável pela sua alimentação. Natural. Eu ressalto aqui. Porque se você for cozinhar, tipo, abrindo pacotes, jogando na panela, coisas já processadas, você está comendo um sabor que já está sendo imposto para você, né? Lógico. É difícil você dar uma característica. É isso que a gente estava falando no início. Que a gente pode ser muito simples a alimentação e super saborosa, super saudável. Se você pega primeiro você começar a ter o consumo de verdura, de legume, de fruta natural. O produto in natura. Eu acho que é o grande lance também. Você ter esse... E se preocupar com o negócio... Da diversidade, do colorido. Se preocupar com um negócio chamado feijão com arroz.
Feijão com arroz, verdura e ovo, ou feijão com arroz, verdura e uma carne, é uma refeição. E você, a partir do feijão com arroz, você pode ter uma verdura um dia, outra verdura outro dia, outra verdura outro dia, um tipo de feijão um dia, um tipo de feijão outro dia, um tipo de arroz um dia, um tipo de arroz outro dia, o arroz cateto, o arroz integral, o arroz agulhinha, o feijão preto, o carioca, o mulatinho, o branco. Aí você vai brincando. Só que o feijão com arroz você já faz uma brincadeira fantástica. É verdade. O arroz, ele principalmente, né? Ele tem uma possibilidade de variação, de combinação incrível. Você pode fazer risoto, você pode fazer arroz de tudo, você pode botar tempero, você pode botar outros produtos. É muito interessante mesmo. Eu acho que é bem... Falar em arroz, Lulu, falar em arroz, eu descobri recentemente, por intermédio da Tereza Corção, do Instituto Maniva, que eu estou, inclusive, começando a fazer uma parceria com eles, o arroz anã de Porto Martinho, acho. É em Cantagalo. O arroz anã, que é uma coisa de... Eu não provei ainda, a Tereza está me trazendo 1 ou 2 quilos, mas diz que é uma coisa maravilhosa e é uma cultura de décadas e décadas e décadas e décadas do local e é produzido e consumido localmente. Eles não estão muito preocupados em vender. Agora que existe um processo para fazer com que esse arroz saia lá de Cantagalo e venha para nossa mesa. Olha que interessante. Mas é uma coisa interessante. Assim como é um arroz perfumado. Assim como o feijão, que você contou que tem vários tipos. Quantos são que você falou? 270. Você também tem arroz, milhões de tipos, né? Milhões de tipos. Muitos tipos. E muito nutritivos. Tem alguns bem especiais, inclusive. E o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, quem é? Quem? O MST. Produtor de grandes coisas, né? Ele tem... Produtor de grandes coisas. A gente tem e agricultura familiar. É uma coisa que, de repente, fica... A gente teria que fazer uma live para falar do MST. Do MST. Para poder tirar um estereótipo, eu acho que tem muita gente com preconceito, né? E a gente não tem um governo que ajuda muito também a difundir esse movimento. O MST é um grande produtor de alimentos saudáveis no país, um grande, não é pequenininho não. Ele está instalado no Brasil inteiro, nos assentamentos, ele trabalha com a agricultura familiar, trabalha com as cooperativas, ele virou um esquemão legal, um esquemão do bem. Que funciona, né? Que tirou que funciona e funciona bem. Tirou as pessoas da pobreza, né? Tirou as pessoas da pobreza. É muito interessante mesmo. Isso aí teria que ter uma live só para falar disso. Eu trabalhei num lugar ali no centro do Rio de Janeiro, antes da pandemia, no Largo da Carioca. E ali tinha uma vez por mês um evento do Movimento Sem Terra, do MST. E é um movimento gigante. Eu ficava muito impressionada com a quantidade de gente envolvida. E eles eu fui lá em todas as feiras. Eu fui lá em todas as feiras que eles fizeram, eu fui. É muito legal. Eles têm uma loja na Lapa também, né? Não sei se está aberta por conta da pandemia, mas a gente ia muito lá fazer compras lá. É muito interessante, porque eles trazem inclusive isso, né? Como são pequenos agricultores que juntam, que somam aquela produção gigantesca, eles têm muita diversidade, é muita diversidade. E uma consciência ecológica. Existe uma consciência ecológica, lógico. Maravilhosa nesse movimento. É muito legal mesmo. Basicamente. É muito legal. Muito. Meu amado, a gente está terminando. Sim. Está dando 1 hora de live. Falta 1 minutinho. Às vezes o Instagram cancela a gente, então eu vou me despedir de você. Agradecer. Tchau. Você é uma pessoa muito incrível, muito querido. É um privilégio muito obrigado. ter você no hall de amigos do peito.
Muito Tô com obrigado. saudade. Você também. A gente não se vê desde de antes da pandemia, né? Já tem mais de ano. E eu fico com muita vontade da gente encontrar para a gente tomar nossa cachaçinha e conversar sobre essas coisas. Nossa cachaçinha. Mas em Aqui, breve você vai aqui, vir a Valença, porque aí a gente vai passear por aqui para conhecer mais algumas pessoas, para ter hoje mais... mesmo eu fui no mercado e comprei uma cachaçinha. Hoje eu comprei a Sete Engenhos, lá de Quissamã. Como é que chama? Sete Engenhos. Ai, que delícia. Aqui em Valença tem várias, né, Chico? Aqui é Tem, maravilhoso. pertinho tem a Werneck, em Rio das Flores, E é maravilhoso, que é que é premiadíssima, maravilhosa. do Eli. E tem Santa Rosa, que é muito boa. Tem a Santa Rosa de Valença mesmo, que é uma delícia também. A Santa Rosa participou do Maravilhas. A Santa Rosa participou do Maravilhas. Quem? Parapeúna participou? Parapeúna também é Não. uma delícia. O Eli, a Werneck participou, a Sete Engenhos participou, a Santa Rosa participou. A Santa Rosa e a Werneck são as premiadas, né? Porque elas têm tipo exportação e tudo mais. É. Então tá. Ó, um beijo. Para me Beijo. despedir, eu também vou lembrar vocês que na semana que vem tem outra live que vai ser com a Ana Beatriz Occhione, que hoje é astróloga e vai falar para a gente coisas mais sobre esse universo maravilhoso que a gente tem, essa forma de fazer uma conexão com o nosso íntimo e com esse astral. E vai ser muito bacana, muito bacana. Também uma forma de autoconhecimento. Chico, você é incrível. Eu te amo, tá? Beijo grande, Lulu. Beijo. Obrigado pelo carinho, pela participação. Obrigada a você. Pelo convite. Um beijo, Tchau. um beijo. É só dar um X aqui e sai? Tá.